Olá, eu sou Luiz Carlos e neste vídeo nós vamos falar sobre a conclusão no texto dissertativo argumentativo do Enem. O texto dissertativo argumentativo é composto de três partes: introdução, que serve basicamente para eu expor a minha tese, o meu ponto de vista; desenvolvimento, que é a parte do texto em que eu exponho os argumentos que vão sustentar este ponto de vista; e a conclusão, que no caso do texto do Enem é a parte do meu texto que vai conter as propostas ou a proposta que vai dar conta daqueles problemas que eu discuti no texto. É muito importante que se tenha em mente que esses problemas que devem ter uma proposta são aqueles discutidos na argumentação e não apenas aquele genérico configurado na tese. Vamos ver melhor através de exemplos? O objetivo da conclusão é expor propostas que ataquem, uma proposta ou várias propostas que ataquem os problemas citados no desenvolvimento do meu texto e que, portanto, leve a uma solução, de alguma maneira, daquela tese que eu propus, que eu defendi. Vamos ver o exemplo? Portanto, é preciso ampliar o acesso ao cinema no Brasil. Para tanto, cabe ao governo reconhecer a inação dos agentes públicos e incentivar a abertura de salas de exibição em locais negligenciados pelas empresas da área, como as regiões mais pobres. Isso pode ser feito por meio da elaboração de um amplo projeto em parceria com instituições ligadas ao setor cultural, a exemplo da mobilização criada para se discutir o novo marco do saneamento básico, aprovado recentemente pelo Congresso. Como efeito, espera-se que o cinema volte a ser uma forma de lazer acessível à maioria dos brasileiros. Vamos agora detalhar como que essa conclusão foi construída. Lembrando, para se fazer a conclusão, nós precisamos ter 5 elementos. Uma proposta, ou seja, de uma ação, que tenha um agente, que tenha detalhado o meio como essa proposta vai ser executada e que apresente também o efeito dessa ação. Além desses 4 elementos, agente, aquele que vai fazer a ação propriamente dita, que é a proposta, o meio através do qual a ação acontece e o efeito dessa ação, nós temos também que ter um detalhe. Esse detalhe pode ser do agente da ação, do meio ou do efeito. Qual é o detalhe mais fácil de ser localizado e identificado? O exemplo. E qual é o detalhe? O detalhe é que elemento é mais fácil de ser encontrado? O detalhe do meio. Eu sei que eu tenho 2 detalhes aqui, ó. Existe aqui também eu coloquei um detalhe da ação, que é a parte que não está grifada aqui, ó, como as regiões mais pobres, e um detalhe também do meio. Lembrando que basta um detalhe. Vamos ver aqui embaixo detalhado cada um desses elementos. Então eu tenho a minha proposta, né? Eu tenho o meu parágrafo da proposta, que é o parágrafo da conclusão. Essa proposta ela precisa de um agente. O meu agente que eu citei aqui foi o governo. Poderia ser poder público, Estado. Qual ação? Reconhecer a inação, ou seja, a falta de ação dos agentes públicos e incentivar a abertura de salas de cinema em locais negligenciados pelas empresas da área, como as regiões mais pobres. Veja que essa minha ação, ela cita os 2 argumentos. Por que é importante isso? Eu vou perder ponto na competência 5 da conclusão se a minha ação não resolver os 2 problemas que eu configurei no desenvolvimento? Não vou. Na competência 5, para levar a nota 200, eu preciso ter os 5 elementos, claro, coerentes com o meu tema, com a minha tese. A necessidade de que a ação resolva os problemas citados no desenvolvimento, isso existe para que eu consiga a nota total na competência 3. Então, eu citei mais de uma ação, de certa maneira há 2 ações aqui, mas eu não aconselho a que você faça 2 propostas separadas, as 2 com agentes, com ação, com meio, com detalhe. Isso tumultua demais o parágrafo da conclusão. A minha sugestão é, você quer abarcar os 2 argumentos?
Faça uma única proposta que abarque os dois, que contemple os dois, ou coloque essas duas propostas juntas. Você pode também colocar os dois agentes juntos, por exemplo, cabe ao governo em parceria com a iniciativa privada. Então, aqui, olha, eu cito os dois argumentos, não é preciso muito detalhe, é preciso apenas que você não se esqueça dos seus argumentos, de citar os seus argumentos na conclusão. Isso vai propiciar que você tenha um desenvolvimento desses argumentos e que você possa ter nota 200 na competência 3. Então, o governo, aqui eu tenho a ação, o meio, olha, isso pode ser feito por meio da elaboração de um amplo projeto em parceria com instituições ligadas ao setor cultural. A continuidade aqui é o detalhe, olha, exemplo da mobilização criada para se discutir o novo marco do saneamento básico, aprovado recentemente no Congresso. Isso foi aprovado umas 2, 3 semanas atrás. É claro que eu não poderia ter usado esse mesmo detalhe no ano passado, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, na prova do Enem, a exemplo da mobilização criada para se discutir o novo ensino médio. Esse novo ensino médio foi aprovado, se não me engano, em 2017. Então, é sempre interessante que o seu detalhe seja um exemplo e que seja do meio. Isso facilita. Outra dica, não tumultue esse parágrafo, não coloque assim, olha, o governo, através de tal meio, deve fazer isso. Coloque o governo, ou seja, o agente, depois a ação, depois o meio numa outra frase e o efeito numa frase só dele. Não mude essa expectativa que o avaliador tem de achar no seu texto, nesta ordem, agente, ação, meio e efeito. O detalhe é algo que possa ser sacado, retirado do texto, sem prejuízo do elemento que ele está detalhando. Olha aqui. Isso pode ser feito por meio da elaboração de um amplo projeto em parceria com instituições do setor cultural. Pronto, já acabou. Esse é o meio. O exemplo, por isso o exemplo é o melhor detalhe, porque o exemplo ele não é parte constitutiva daquela ideia que eu estou defendendo. Ele é apenas um esforço para que o leitor entenda aquela ideia. Então, de preferência, use como detalhe um exemplo, porque o exemplo sempre ele vai poder ser sacado sem prejuízo do entendimento básico do que você quis expressar. Então, como efeito, espera-se que o cinema volte a ser uma forma de lazer acessível à maioria dos brasileiros. O efeito da sua ação será sempre o ataque àquele problema que você configurou na tese. Bem, nós vimos então, neste vídeo, que a conclusão é a instância da redação em que eu faço a proposta de intervenção. Mas é importante estar atento para que eu tenha os 5 elementos necessários para levar a nota 200 na conclusão, que é a competência 5. Esses 5 elementos são agente, ação, o meio através do qual essa ação vai acontecer, e o efeito e um detalhe. O detalhe pode ser de qualquer um desses 4 elementos que eu citei. No entanto, é muito mais fácil fazer um detalhe do meio. O detalhe normalmente é um exemplo ou uma explicação. Então, procure sempre fazer os 5 elementos, tentando distingui-los da maneira mais didática possível e tentando não alterar a seguinte ordem: agente, ação, meio, detalhe do meio e efeito. Se você fizer assim, provavelmente o avaliador não vai ter dificuldade em encontrar os 5 elementos da sua conclusão.